Mais uma vez, bom dia a todos que chegaram depois aí. Acho que ninguém, né? Todo mundo já estava aí quando eu falei também. Todos mais uma vez bem-vindos. Deus nos guie pela sua palavra. A série Repense Seu Pastor. Desconstruindo conceitos distorcidos e repensando e os reconstruindo pela perspectiva bíblica. Pense um pouco hoje. O que você pensa ser a figura do pastor? Hoje é Repense o Pastor. E o que um pastor não é? O que um pastor não é? Vamos à nossa ordem de desconstrução. Um pastor não é um coach espiritual. Um pastor não é um coach. Um coach é um especialista. Alguém que ajuda pessoas a alcançar os seus objetivos pessoais, pessoas e empresas. Eu já saí da indústria faz mais de 6, 7 anos. E quando eu estava na indústria, já era muito utilizado dentro da indústria para gestores, os coaches, mentores também, para auxiliar empresas, gestores a alcançarem objetivos e metas. Alguém especializado que utiliza técnicas, habilidoso em ajudar as pessoas a identificarem objetivos e te ajudar a encontrar potencial dentro de você para que você seja tudo aquilo que você quer ser e espera ser. Seja como profissional, como marido, como pai, como esposo, né? Então, surge uma onda no Brasil recentemente, aí, há alguns anos, de coaches espirituais. Pessoas agindo como coaches espirituais. E algumas delas até chamadas de pastores, porque o cara gosta de ser chamado pastor porque talvez dê um pouquinho mais de autoridade para ele. Então ele vai somando títulos. Sim, eu sou coach, mas eu sou um pastor coach. Grande coisa. Mas o que isso quer dizer? Então, algumas pessoas utilizam-se desse título. E é a maneira como isso tem acontecido no Brasil. Calorão, né? Aí estão com calor e querem baixar a máscara um pouquinho. Se segura, não posso liberar. Ainda mais está sendo filmado. Se eu falo isso, eu vou preso. Segura aí. Os músicos estão com mais calor ainda, vai passar. Então, é tão ruim o que os coaches espirituais têm feito, que isso tem denegrido até a própria profissão de coach especialista. Já já virou jargão de baixaria, assim, o cara é um coach, como se fosse um qualquer um. Não, existem coaches profissionais especializados, mas o termo está sendo denegrido. E tem pastor agindo como coach e deixando de ser pastor. Pastor não é coach. Ele não vai te ajudar a ser a melhor versão de si mesmo. Pelo contrário. Um pastor é alguém que, instruído pela palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, vai te ajudar a desconstruir você, a você abandonar os seus desejos e a você viver os sonhos e planos de Deus, orientado pela palavra de Deus e pela comunidade de fé. É bem o contrário disso. Um pastor não te ajuda você a ser mais de você mesmo, mas a crucificar o seu eu para que você possa ser mais de Cristo Jesus em você. Deus não é um instrumento. A Bíblia não é uma ferramenta que te ajuda a alcançar os teus sonhos, a você ser feliz e alcançar as suas metas. A palavra de Deus te instrui e o pastor auxilia a você viver os planos de Deus para você. Então você não usa Deus. É Deus que usa você. Você se deixa ser usado por Deus no plano maior dele, que vai acontecer. Está acontecendo. Por isso o pastor não deve ser associado ao coach. Como diz o filósofo sábio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misturemos. O pastor também não é uma pessoa perfeita. Muitos até se colocam nessa posição para tentar se projetar como alguém que não erra, que não falha, que tem a família perfeita, a postura perfeita, os filhos perfeitos. Mas não, o pastor é um ser humano, como qualquer outro, suscetível a falhas, pecador e carente da graça de Cristo Jesus. Pastores erram, pastores falham, e por mais que queiram muitas vezes transmitir uma imagem de perfeição, ele precisa dos cuidados do bom pastor e de outros pastores da igreja. Não é alguém independente da igreja, autônomo. Pastores lutam com preguiça, lutam com desânimo, lutam com inveja, lutam com orgulho. São pessoas que lutam contra pecados. Em essência, é a mesma coisa que outro ser humano. Eu não sou melhor do que você.
Claro, nenhum cristão deve se acomodar em seus pecados. Deve ficar acomodado numa luta constante, derrotas constantes de pecado. E há algumas considerações importantes bíblicas a respeito da figura do pastor. Mas eu vou falar disso um pouco mais à frente. Um pastor também não é um mediador. O mediador é alguém que faz uma mediação, uma ponte entre duas pessoas. Isso é muito comum nas religiões, a figura de um sacerdote, alguém que vai fazer o meio campo até algo maior. No Espiritismo, segundo a fé deles, um médium vai fazer a mediação entre o mundo dos mortos e dos vivos. Para o indígena, o pajé é um mediador entre o transcendente e o natural. Para o católico romano, apostólico, o Papa é o vicário, o substituto de Cristo na Terra. Então ele tem autoridade como um mediador, e é por isso que há a confissão ao padre, porque ele é o mediador que vai me ajudar a perdoar os pecados. Também por isso, entre outras doutrinas católicas. Mas não. E também tem muito evangélico transformando o pastor em mediador. Como eu e você fazemos isso? Como que a gente pode fazer isso? Uma das maneiras mais sutis que nós colocamos o pastor como mediador é quando você diz: eu quero que alguém ore por mim, mas não quero qualquer um, eu quero uma oração do pastor. Como se a oração do pastor, só por ele ser pastor, fosse algo especial, algo mais ouvido por Deus. E você diminui os outros cristãos e eleva o pastor. Ele não é um mediador por estar na função de pastor. Pensar que a oração do pastor, só por ele ser pastor, é mais forte, ou mais ouvida, mais importante, é um engano sobre o que Jesus fez e sobre o que é o ofício de um pastor. Um pastor não é um mediador. Se alguém pensa assim: eu não estou muito mal, minha irmã não está muito bem, minha vizinha não está muito bem, ela anda ruim, ela precisa levar ela numa igreja para um pastor orar por ela. Não. As pessoas não precisam que um pastor ore por elas. As pessoas precisam que um crente fiel à palavra de Deus, temente ao Senhor Jesus, ore por elas. Por um cristão fiel a Deus que faça isso. Seja ele o zelador, seja ele o porteiro, seja ele o baterista, o guitarrista, o sonoplasta ou o pastor. Mas um crente fiel a Deus, temente ao Senhor. Quando a gente começa a pensar que o pastor é um mediador, a gente começa a transferir, a responsabilizar ele por todas as coisas, as tarefas da igreja, e transferir nossas responsabilidades. Você vê alguém mal, você vê alguém precisando de ajuda, você diz: o pastor precisa visitar essa pessoa, vou avisar o pastor para ele orar por fulano e visitar aquele irmão. Mas você já pensou em ir orar com essa pessoa? Você já pensou em visitar essa pessoa, fazer uma visita não só para jogar a conversa fora, mas para pedir quais são as dificuldades, as lutas, orarem juntos? Para ser um cristão fiel a Deus que obedece a palavra e edifica um ao outro? Se a gente esperar que o pastor cuide de todas as pessoas, a gente transfere a responsabilidade. E a gente não faz isso. E é por isso que essa figura de um mediador é muito cômoda para nós. Tem o pastor, ele que faz, eu não preciso fazer. Então a gente começa a nos isentar da nossa responsabilidade bíblica. Nós profissionalizamos a função e fugimos da nossa responsabilidade. E é por isso que um pastor também não é um funcionário. O pastor é pago pela igreja, ele tem que fazer os serviços da igreja. Se alguém tem que ir lá durante a semana abrir a igreja para o eletricista, vai o pastor, ele não faz nada mesmo. Não. Ele é pago para isso. Não. Eu já ouvi muito, né? O pastor não é motorista, eu já vi muito: poxa, alguém tem que levar o grupo de adolescentes para o acampamento. Poxa, pede para o pastor, ele é muito mais flexível nos seus horários. E esse é um eufemismo para dizer: ele não faz nada. Bota ele, isso é um motorista. Isso é ilusão e um conceito errado. Tem sim muito pastor bundão mesmo, vagabundo, que não se dedica a estudar, buscar, visitar, orar. Mas não acho que todo pastor é assim. O pastor não é um funcionário. E apesar dele prestar serviços religiosos, não é um funcionário da igreja contratado para prestar os serviços como se fosse um mediador, um sacerdote. Não. Infelizmente tem muitas pessoas, pastores, que tornam o ofício como mais uma opção de carreira. Uma opção de carreira, não um chamado de Deus. Preparam bons currículos, procuram boas igrejas, pagadoras de bons salários, planos de saúde, para ter sua carreira. É tão bom, aquela igreja é tão grande, paga tão bem, eu vou lá que daí eu estou feito. Meu filho vai poder estudar no colégio da igreja de graça e eu vou ter minha carreira. Infelizmente tem muitas pessoas que pensam assim. Eu conheço isso. E eles pensam assim porque tem igrejas que fazem isso.
As igrejas que o tratam assim. E trocam na hora que não agrada mais. E não tem nada de errado a igreja pagar bons salários, cuidar da família pastoral, dar plano de saúde, dar escola boa para os filhos do pastor. Óbvio que não tem nada de errado nisso. Isso é instruído biblicamente, a gente cuidar e zelar. Não estou dizendo isso. Mas é que facilmente a gente profissionaliza o ofício e a gente começa a exigir excelências e viver como um consumidor, do que eu tenho falado aqui, e não como um servo de Jesus. E o pastor não é um funcionário de um clube que você frequenta. E também não é o ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Já ouviu isso? Já ouviram isso? Eu já ouvi. Muitos pensam que um pastor não pode ser contrariado, um pastor não pode ser confrontado, que um pastor não pode ser corrigido, porque ele recebeu uma unção especial. O que ele fala é lei. Isso é engano. Seja por maldade ou por ignorância, isso é engano. Quando Davi usou essa expressão, meus irmãos, prestem atenção. Davi que falou, não toque no ungido do Senhor. Quando ele falou isso aqui, ele estava sendo perseguido por Saul. Alguns dos seus soldados e ele tiveram a oportunidade de matar Saul. E ele cortou um pedacinho da gola do manto de Saul, e depois ele disse, não, se arrependeu de fazer isso. Não toquem no ungido do Senhor, não intentem o mal contra ele. E o mal naquele momento, o tocar, era tirar a vida. Então você só pode dizer não toque no ungido do Senhor quando você estiver fazendo um plano diabólico para matar o pastor. Aí alguém pode dizer, não toque no ungido do Senhor, não mate o seu pastor, não é legal, não me mate. Isso sim. Mas duas coisas em relação ao ungido do Senhor, importante. Primeiro, Davi está falando de matar, intentar o mal, o fim da vida de alguém que estava na posição de rei, instituído por Deus. E a segunda questão é o que significa ungido do Senhor. Como rei, Saul foi escolhido para ser o líder da nação e ungido para ser o líder da nação. A unção, o ser ungido, nesses termos bíblicos, é ser escolhido, ser separado. E assim vai ser líder, vai ter um ofício diferenciado. Abra sua Bíblia em Salmo 105, versículo 15. Não tem a projeção aqui. Você pode abrir aí ou acompanhar a leitura que eu vou fazer. Salmo 105, versículo 15. Deus está falando. Não toquem nos meus ungidos. Não maltratem os meus profetas. Mas a quem Deus está se referindo aqui? O versículo 12 anterior vai falar. Quando eles ainda eram pouco, um punhado de peregrinos na terra. Se você ler todo o Salmo 115, você vai ver que ele está citando o cuidado de Deus com o pequeno povo de Israel que estava ainda para se formar uma nação. O meu povo escolhido, os meus ungidos. Então ele se refere a ungido como todo o seu povo aqui. Os meus ungidos, os meus, até que em outras versões, talvez NVI, NVT, já não trazem mais ungidos, trazem os meus escolhidos. Em 1 João, lá no final da Bíblia, a carta de João, capítulo 2, o versículo 20, João diz: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Vós quem? Para quem que João está falando? Um pouco antes ele diz, filhinhos. Ele se refere aos crentes que ele está mandando a carta. Todos os crentes em Jesus são ungidos pelo Espírito Santo, têm a presença, o Espírito Santo de Deus, é um chamado do Senhor, escolhido por Ele. É isso que significa. Todo crente é um ungido, o escolhido do Senhor, separado por Ele. Só que essa expressão virou uma ferramenta de manipulação, e pastores usam para causar medo. Você não pode tocar no ungido do Senhor, como se ele fosse alguém mais especial do que outros. Só que na Bíblia não há limitação para o confronto de pecado, para o confronto de pecado mesmo. Há na Bíblia uma orientação para como fazer em amor, em graça, ajudando, mas falando a verdade. Pastores devem ser confrontados quando em pecado. Inclusive Deus, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele fala para o profeta Samuel, vai confrontar Saul, que era o rei, o ungido do Senhor. Confronte ele, porque eu já o destituí. Ele não está fazendo a minha vontade. Vai lá e confronta ele. Ele chega lá e ainda diz, só está piorando a coisa. Deus já ia tirar você, ele ia esperar um pouco mais, agora ele vai tirar você e não vai permitir nem que os seus descendentes sejam reis. Ele é confrontado. E aí Deus
unge, escolhe Davi. E o derramar de óleo era um símbolo de unção, é algo especial, mas não que há algo místico no derramamento de óleo, era uma representação de algo precioso. Esse aqui é um escolhido do Senhor e vai ser o novo rei em breve. E Davi foi ungido, escolhido, separado para ser o rei. E Davi, mesmo o rei, também foi confrontado por outros profetas nas suas besteiras. Claro que isso que eu estou falando não é carta branca para você querer destituir a liderança do pastor, sair chutando o pastor. Tem uns que dá vontade, mas não. A Bíblia nos orienta ao respeito, nos orienta a honrar os nossos líderes. Um verdadeiro pastor é um homem de Deus, será atacado injustamente. A Bíblia nos prepara para isso, prepara os líderes para isso, para sofrerem injúrias, para serem atacados, para sofrerem traição. Mas o povo de Deus deve se submeter ao governo de um pastor que seja coerentemente bíblico. Ele não é um ungidão especial. Mas o que é um pastor? Vamos às Escrituras. Há muito o que se falar sobre o ministério pastoral. Poderíamos pegar várias características, dar várias ênfases aqui. Mas eu quero tentar simplificar, sem ser simplista. Eu quero ler o texto de Efésios com vocês. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 11 ao 13. Em Efésios 4, 11 ao 13, nós vemos que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu não quero aprofundar cada um desses ofícios, porque hoje nós vamos nos ater ao pastor. Só que o texto diz apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Então eu vou dar uma pincelada com vocês aqui nisso aí. E apóstolo, quando Paulo está falando para a igreja de Éfeso, ele está lembrando que alguns deles foram apóstolos, os escolhidos para andar ao lado de Jesus, ensinados por ele, que o viram ressurreto. São aqueles que lançaram o fundamento da igreja, o início, estavam estabelecendo esse fundamento da fé cristã, o início da igreja. Eles estavam recebendo, declarando e escrevendo a palavra de Deus. E também apóstolo pode se referir ao sentido estrito da palavra, que é aquele que é enviado. O apóstolo é alguém que é enviado a algum lugar, como alguém que é pioneiro em uma terra onde não houve nunca alguém lá. Ele é um apóstolo, mas no sentido de aquele que é enviado. E o outro sentido da palavra somente pode se referir aos apóstolos de Cristo Jesus. Qualquer outra menção diferente disso não é bíblica. Seguindo, profetas, todos os que falaram em nome de Deus enquanto a Bíblia estava sendo escrita. Um profeta é alguém que fala o que Deus diz. Houveram profetas na Bíblia que falaram as coisas de modo inédito para o povo. Era uma nova revelação importante para todo o povo de Deus e por isso que foi registrada. Muitas não foram registradas, porque era importante só para aquela época. Mas o que é registrado é algo que é para transcender as épocas, as eras. Deus usou profetas para isso. E nesse sentido, não há mais profetas. Em alguém que vai receber uma nova revelação de algo que ninguém mais teve, só ele, para que todo o povo de Deus saiba e seja transcendente. Nesse sentido, acabaram-se os profetas. Por quê? Porque a revelação de Deus é completa na Escritura. A Bíblia é plena, a Bíblia é cardeal, autoridade máxima. Ela é suficiente. Salmo 19 diz que ela é completa, perfeita. Hebreus vai falar isso, Timóteo fala isso, Colossenses vai falar isso da suficiência da Bíblia. Ela é a autoridade, a revelação completa de Deus. Então, nesse sentido, não. O profeta é alguém que fala o que Deus diz hoje. Olha para a Bíblia e, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, vai pregar a palavra de Deus de acordo com a realidade e necessidade do local. A palavra de um profeta deve ser julgada por outros profetas, por outros ministros da palavra e pela revelação plena, pela Bíblia. Jamais entrar em contradição ao que já está estabelecido nas Escrituras. E é importante eu explicar isso, eu não vou me aprofundar em outras questões, porque hoje há muitos abusos e usos indevidos dessa palavra profeta. Escola de profetas. Os que procuram nova revelação, e aí por isso que as pessoas procuram tanto ser profeta, para tentar encontrar uma nova revelação que não está na Bíblia, e as pessoas que querem ouvir esses profetas contemporâneos,
estão buscando essas novas revelações, são pessoas insatisfeitas com Jesus e com a palavra revelada. A Bíblia não é suficiente para mim, eu preciso de algo mais. É isso que você está dizendo em outras palavras. Eu preciso de uma nova revelação, de algum profeta contemporâneo. E ainda há os evangelistas, não vou me ater muito aqui à profecia agora. Os evangelistas, aqueles que anunciam o evangelho, a boa notícia, falam de Jesus Cristo numa região, numa terra, alguém que nunca teve contato com a mensagem de Deus. E por fim, pastores e mestres, a liderança local, aqueles que ficavam nas comunidades ensinando as pessoas e cuidando da vida delas, instruindo elas. E qual que é o papel deles, dos pastores e mestres? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então o pastor, ele é um membro da igreja, do corpo de Cristo, que prepara as pessoas para crescerem na fé em Jesus e realizarem a sua função no corpo de Cristo. Preparar o povo santo. Outras versões dizem com vistas ao aperfeiçoamento. E isso, nesse contexto de Efésios, significa abandonar o pecado, conduzir a pessoa do pecado para a obediência. E Efésios é muito claro depois nos próximos, aquele que fazia isso, deixe de fazer, ele faça isso, é bem prático. Como ele faz? Por meio do ensino e do auxílio prático. Entre tantas coisas que um pastor faz e deve fazer, esta é a essência. Preparar o povo santo para realizar a obra de Deus e edificar o corpo de Cristo. Isso significa que a obra de Deus não é feita apenas pelo pastor. Se o pastor prepara o povo para realizar a obra de Deus, significa que a obra de Deus não é feita somente pelo pastor. O papel dele é preparar o povo para realizar a obra de Deus. Ou seja, não se resume a esta organização a obra de Deus. Deus tem a sua obra a ser realizada dentro da sua casa, na sua família, dentro da empresa que Ele te colocou, que você fundou, com seus funcionários, com seus negócios, com seus empreendimentos, com seus recursos, no seu prédio, no seu bairro. Deus tem uma obra transcendente que vai além dessa reunião para realizar, e Ele vai usar o povo dele para realizar a sua obra. E um pastor é alguém que, nesse ambiente que nós julgamos útil, prepara o povo para realizar a obra de Deus fora desse ambiente. Tem gente que fala, o meu sonho era trabalhar na obra de Deus, mas Deus não me chamou para isso. Não, meu irmão, é um equívoco isso. Se Deus tem um papel para você, se você é um crente em Cristo Jesus, Ele tem um papel para você na obra dele, e eu tenho certeza disso. Pode não ser no ofício de pastor, pode não ser no ofício de um missionário, no seu ou seus outros ofícios, mas Deus tem um papel para você na obra dele, e o que você faz, o que você é, tem implicação para o reino de Deus. O chamado de Deus é para todos nós realizar a sua obra, cuidar uns dos outros. Cada membro do corpo tem uma função que ruma por o mesmo propósito, realizar a obra de Deus para a glória dele e nossa plena satisfação, alegria. Isso que é um pastor, alguém que prepara o povo para realizar a obra de Deus. Mas como um pastor deve exercer o ministério? Eu quero olhar para uma orientação do Espírito Santo na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Se você abre a sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro 5, do versículo 1 ao 4. O versículo 1 vai dizer: e agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes. Então Pedro, nessa carta aqui, ele se direciona a vários grupos dentro da igreja. Ele fala para filhos, fala para pais, fala para vários grupos. E agora ele vai falar para os presbíteros, para os pastores. Ele vai falar para os presbíteros. E ele se coloca também aqui como um presbítero. Presbítero é alguém maduro. E a palavra muitas vezes é traduzida na Bíblia e em outros lugares, dependendo do contexto, para alguém mais velho mesmo, um ancião, mais maduro em idade. Mas também para alguém maduro na caminhada da fé.
alguém maduro em atitudes, em comportamento. Espera-se de um presbítero que ele seja como um pai para os seus filhos, para a igreja. Tanto que Paulo instrui Timóteo, lá em 1 Timóteo, mesmo capítulo, mesmo versículo, 5:1, ele fala o seguinte: não repreenda asperamente o homem idoso, e no grego é a mesma palavra para presbítero, mas exorte-o, repreenda-o, se dirige a ele como se ele fosse teu pai, com respeito. É isso que ele fala. E quando Pedro se direciona ao presbítero aqui, ele se direciona à liderança espiritual da igreja. Presbítero, pastor e bispo, que são palavras muitas vezes intercambiáveis aqui na Escritura. O que ele diz para os presbíteros? Eu peço que vocês cuidem do rebanho que Deus lhes confiou. Deus entregou algumas ovelhas do seu grande rebanho nas mãos de alguns pastores. E eles devem cuidar, pois são ovelhas de Jesus. A igreja não é do pastor, é de Jesus. O pastor é alguém que supervisiona o caminho do grupo. Ele vai conferir se o grupo está indo para cumprir o seu papel na obra de Deus. Está arrumando para o propósito declarado nas Escrituras, não para as ideias do pastor. Para que cumpram a sua missão como corpo. E como que o pastor deve fazer esse trabalho? Com disposição e não de má vontade. O pastor não é obrigado a ser pastor. Tem gente que diz: não, Deus me chamou, eu não quero, continuo não querendo, mas Ele me manda estar aqui. Eu tenho problema com isso, porque quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Pedro falando com disposição e não de má vontade. Quando Paulo fala para Timóteo, lá no capítulo 3 da primeira carta, quando Paulo fala para Tito, ele fala: se alguém deseja o pastorado. Então a primeira característica lá é o desejo de ser pastor. Eu sei que Deus operou no meu desejo, porque eu não queria ser. E muitos que eu conheci também jamais imaginavam, nunca quiseram, falavam mal da categoria. Mas Deus operou no nosso desejo e nos fez querer ser pastor. Então há um desejo, sim. E outra coisa, ser pastor não é um chamado eterno. Ser pastor é uma forma de servir a Deus no tempo e no espaço. E pode ser que tenha um fim aqui, nesse tempo. Um final aqui. O ofício, o título de um pastor não é eterno. Talvez alguém, depois de um tempo de pastoreio, tenha um chamado, uma vocação para outro ministério, para outra função que Deus queira usar. Olha, eu te usei muito tempo aqui, agora eu quero você em outro lugar, eu quero você nessa empresa, dentro dessa empresa, agora eu quero você como missionário numa outra terra onde ninguém nunca ouviu, agora eu quero você dentro de um hospital, como médico aqui, cumprindo esse papel. Deus dá uma outra direção. Alguém pode ter sido pastor e não exercer mais um ofício. E é por isso que eu, um parênteses aqui, não acredito em pastor político. Eu acredito em crente pastor e crente político. Porque um pastor prepara o povo de Deus para realizar a obra de Deus. Um político não prepara o povo de Deus para realizar a obra de Deus. Um político, dentre todas e outras atribuições que ele tem que promover os interesses gerais do povo para o bem maior do povo. Seja de alguma categoria que ele representa, que foi colocado ali, mas ele não precisa do título pastor para ser político. Porque se ele for alguém crente, fiel a Deus, vai ser regido, conduzido pelos princípios da palavra de Deus. E aí vai fazer diferença. Ele não precisa ser pastor político, ele precisa ser um crente, fiel a Deus, para ser político. E deixa para ser pastor na igreja, não no congresso, não na câmara, não no gabinete. Não precisa misturar as coisas. Pode ser também que alguém deixe de cumprir os requisitos bíblicos para ser pastor e precise deixar o pastorado. A Bíblia instrui como deve ser um pastor, as características de um pastor. E pode ser que algum pastor deixe de atender essas especificações bíblicas e o melhor que ele deveria fazer para o bem dele e da igreja é deixar o ministério pastoral, deixar que outro pastor assuma e ele seja pastoreado. E Deus restaura vidas, transforma vidas, famílias para a glória dele e a edificação do corpo. Mas pensar que pastor é um ofício eterno faz com que muitos fiquem indevidamente num ofício que a Bíblia os desqualifica para o tal. E Pedro continua: com disposição, não com má vontade, e nem pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo, mais uma vez, de servir a Deus. Muitos se envolvem no ofício pastoral por interesse financeiro, para se aproveitar da fé, para agir de má intenção.
Mas o lucrar aqui nem sempre está ligado ao financeiro. Muitas vezes pode ser lucrar com status, com posição, com influência, com poder. Abusar de um povo de raso conhecimento. Porque pessoas que se submetem a isso é porque não estão se aprofundando nas Escrituras. E Pedro continua: pastores, não abusem da autoridade, da sua autoridade, com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos pelo exemplo. Ao invés de impor, usar a posição para manipular e forçar o povo a algo, o pastor é alguém presente, que ensina e mostra na sua vida. Líderes são dignos de respeito, mas não um respeito imposto pela posição, e sim conquistado com o caráter, com a vida. E o mais importante de Pedro, aqui a orientação: então, quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa sem fim. Pedro dá esperanças para os pastores e presbíteros. Jesus, o grande e perfeito pastor, voltará e recompensará aqueles que cuidam das suas ovelhas. A esperança para um pastor legítimo, digno de ser seguido, é que as pessoas olhem para Jesus e não para ele. Não olhem para mim, mas olhem para Cristo Jesus, o grande e bom pastor. E é por isso que essa função tem prazo de validade, porque quando ele vier, eu perco meu ofício. Ele é o grande e bom pastor, e nós juntos como igreja vamos cultuar e louvar ao nosso bom pastor, usufruindo do cuidado presente e constante dele. Cai por terra, é um ofício temporário. Eu quero ver vocês amadurecendo, igreja, instruindo os filhos de vocês no caminho do Senhor, cuidando, auxiliando uns aos outros biblicamente. Não é dar um conselho de Instagram, é ir para a palavra de Deus, é orar junto, é ver como resolver esse conflito juntos como igreja, amadurecendo, encorajando um ao outro com a palavra de Deus, exortando um ao outro com a palavra de Deus, fortalecendo um ao outro com a palavra do bom pastor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Aprove a Deus colocar a minha pessoa aqui nesse tempo para conduzir esse pequeno rebanho dele. E eu clamo por misericórdia, por sabedoria, para que o bom pastor o supra em tudo, inclusive usando a minha vida. Mas lembre-se, Jesus é o nosso bom pastor, que não falha, não se engana e não te decepcionará. Eu vou te decepcionar em algum momento, eu vou pisar no teu pé, no teu calo em algum momento, mas Jesus não falha. Um pastor de Jesus deve mostrar a glória de Jesus. Um pastor de Jesus não brilha mais que o seu mestre, ele reflete a luz. É como a lua, nós o vemos, admiramos a lua, mas ela reflete uma luz que não é dela, que é do sol. Ao olhar para a lua, você tem que lembrar que existe um sol que ilumina ela. O pastor não é uma luz, mas ele aponta para Cristo Jesus, a verdadeira esperança, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Hebreus capítulo 13, meus irmãos, o versículo 17 diz: irmãos, obedeçam aos seus líderes, façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso eles vão prestar contas, como tem cuidado da alma de vocês. Mas deem-lhe motivos para trabalhar com alegria, não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Pela graça de Deus, eu tenho me alegrado em servir a vocês, em ver Jesus transformando lares, amadurecendo muitos de vocês, e eu creio que Ele tem muito mais para fazer na vida de vocês e na minha, através de vocês na minha. Ele quer nos aperfeiçoar, para que juntos possamos cumprir a obra dEle na nossa vida, onde Ele nos colocar como igreja, como uma comunidade de fé, uma família simples e bíblica, para que nós possamos correr a carreira que nos é proposta, completar com alegria. Deus não chama pastores para aglomerar pessoas, para juntar pessoas, para juntar multidões simplesmente, mas para eles serem instrumentos de edificação da igreja e conduzir as ovelhas de Jesus para cuidar e alimentar elas. A função do pastor, resumindo, é cuidar e alimentar, governar sobre as ovelhas e alimentá-las. Como que ele alimenta? Com a palavra de vida, a palavra de Deus, não com filosofias, não com shows pirotécnicos, seja lá o que for, mas com a palavra de Deus. Olhe para Jesus,
e para a sua palavra. E você pode pensar que esse tipo de pregação seria própria num congresso de pastores, e talvez seja mesmo, mas ela é importante para a igreja, ela é importante para vocês saberem para quem vocês estão olhando, a quem vocês admiram, quem vocês seguem. Olhe para Jesus e para a sua palavra, para a gente refletir aqui e praticar, concluindo. Meus irmãos, alinhe biblicamente as suas expectativas sobre o pastor. Muitas das experiências, marcas e cicatrizes que nós temos com ministérios pastorais, com pastores, é porque elas não são legítimas, são porque nós tínhamos expectativas erradas, ou nós, ou o pastor, no seu ofício. Muita gente frustrada com seus pastores, pois estão com a expectativa desalinhada biblicamente. Esperam um super-herói, esperam um super-crente, esperam um funcionário. São expectativas incorretas. Alinhe biblicamente. O papel do pastor é governar e alimentar as ovelhas, preparar o povo de Deus para realizar a obra de Deus e edificar a igreja. Como você tem se desenvolvido como cristão? Como você tem se desenvolvido no seu papel, na obra de Deus, para edificar a obra de Deus e a igreja? Deus tem uma obra para você, a obra que é dele, mas Ele quer usar a tua vida para realizar essa obra. Não importa o estágio, a condição da sua vida, se você é criança, se você é maduro, se você é solteiro, se você é viúvo, se você é órfão, se você tem 5 filhos, se você tem 2 filhos, se você não tem filhos, se você é estéril, Deus quer usar a sua vida no plano que é dele, e Ele coloca pastores para te auxiliar nisso, pelo menos um, para te ajudar. Como você tem se submetido a esta ajuda e usufruído dela? Não seja um orgulhoso, não seja vaidoso e egoísta, permita ser transformado pelo pastoreio, pelo aconselhamento pastoral, bíblico e pelos demais membros do corpo. Terceiro, cuide do seu pastor e apoie, ele precisa tanto quanto você. Pastores não são perfeitos, pastores desanimam, pastores sofrem, pastores precisam de contato do corpo de Cristo para cuidar deles, assim como os demais crentes. E quarto, a sua vida pertence a Jesus. Ele é o seu grande e verdadeiro pastor. Quando um pastor falha, Jesus, o bom pastor, está ali ao seu lado para te carregar, te dar suporte, te animar, te encorajar e abrir uma porta para o seu amadurecimento. Quando um pastor falha, um pastor de Jesus erra, Jesus está de braços abertos para o arrependimento, humildade para transformar e restaurar vidas para a glória de Deus. Deus usa a vida de pessoas para te ajudar, mas não deposite a sua esperança em homens. Confie em Jesus e deixe que a sua confiança em Jesus seja bênção na vida de outras pessoas. Quando elas olharem para você e verem que você confia em Jesus e não em um homem falho. Irmãos e amigos, eu falo isso para preparar vocês. Talvez alguns de vocês não fiquem nessa igreja. Talvez alguns de vocês mudem-se de cidade, vão para outra igreja, outra cidade, outro lugar. Mas eu oriento vocês, procurem uma igreja bíblica. Procure um pastor coerentemente bíblico. Não se impressione com shows, com estrelismo, com estética, com oratórias boas, com sei lá o que, Instagram, seguidores no Instagram. Não se impressione com isso. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para o coração dos pastores. Se é alguém que reflete Jesus, característica de graça, de humildade, de amor. Se você vê traços de Jesus, ou se você vê traços de um homem muito bonzão, ou você vê Jesus. Não se impressione com isso. Procure um pastor que vai ajudar você, vai te preparar para cumprir a obra de Deus e edificar a igreja. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé para orar. Louvando a Jesus pelo cuidado dele por nós, porque Ele é o bom pastor. Não há nada melhor que o nosso Deus, não há nada melhor que o nosso Senhor Jesus, o bom pastor.